Sabia que quando você é fluente em outro idioma, acontece um fenômeno muito legal, que é você assistiu alguma coisa totalmente em inglês e você se lembra daquilo como se tivesse assistido em português. Ou você conversou com alguém em inglês e quando você vai contar aquela conversa pra alguém, ou quando você se lembra daquela conversa, você se lembra como se ela tivesse acontecido em português. Ontem eu fui assistir o filme do Mario, o The Super Mario Galaxy Movie, e eu assisti ele totalmente em inglês, sem legenda em português. Em 2023, eu assisti o The Super Mario Brothers Movie e foi dublado, então foi um filme em português. E aí um amigo meu, a gente ligou pra ele porque ele tinha visto o primeiro filme com a gente ligou pra falar que assistiu esse segundo filme. Ele falou assim, você prefere o filme dublado ou o filme em inglês? E eu não consegui responder essa pergunta, porque na minha memória é como se os dois tivessem sido em português. E isso acontece por um caminho muito interessante que o cérebro toma. Pensa que a língua é como se fosse um caminhão. E o conceito, o sentido, é como se fosse a carga. Se você fala português e inglês, você tem dois caminhões. Quando você assiste um filme em português, foi um dos caminhões que levou a carga. Se você assistir esse mesmo filme em inglês, a carga não muda. Você pegou aquela carga e botou em outro caminhão. E quando você é muito fluente naquela outra língua, na sua língua estrangeira, o que acontece? O seu cérebro registra as informações do que aconteceu não pelo caminhão que levou, mas pelo que tinha dentro. Ele só registra o conceito. E aí, a sua memória, quando você for puxar ela vai vir na língua que está mais enraizada, que é a sua língua materna. Ah, mas isso acontece sempre, em todas as situações? Não. Às vezes, eu vou contar pro meu marido uma fofoca de uma situação que aconteceu em inglês. E todo mundo tava falando inglês. E aí tem uma palavra ou outra que eu não consigo traduzir para o português. Nesses casos, o caminhão importa, não é só a carga. E por que isso acontece? Algumas palavras e expressões, elas têm um contexto cultural tão enraizado e esse contexto não ocorre na sua língua materna. Então, nesse caso, você vai conseguir traduzir a história toda, mas em algumas palavras você vai ter esse freio. Por quê? Porque na sua língua não tem aquela palavra com aquela mesma carga cultural para você conseguir traduzir. E eu acho esses dois fenômenos interessantíssimos. Algum desses já aconteceu com você? Se sim, é sinal de que você está chegando ou já chegou na fluência.